Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Símbolos Oníricos. E hoje a gente vai trabalhar sobre um tema que é bem interessante, os pacientes trazem nos seus sonhos. Eu tenho certeza que você já teve sonhos com esse símbolo e eu dedico a essa live a uma pergunta que o meu amigo Ricardo me fez, que eu perguntei, então, sugestões de símbolos oníricos, o que tu gostarias de escutar? E ele me falou, os dentes que caem. Então, hoje, o nosso símbolo é sobre os dentes, ainda mais um sonho frequente e que as pessoas nos perguntam e que nós, psicoterapeutas, precisamos saber responder, então, sobre os dentes que caem. Então, Ricardo, segue na live que eu vou contar para ti que símbolo é esse, o que significa, tá bom? E se você tem uma pergunta e quer saber mais sobre um símbolo, manda aqui para mim que eu vou trabalhar esse conteúdo com muito carinho. Se algum paciente te trouxe um sonho com um símbolo obscuro, ou um símbolo até que tu queres estudar e ainda não tivesse a oportunidade, manda também que vai ser um prazer poder aí te ajudar a crescer, certo? Então, eu sou a Débora Coelho, eu ajudo psicólogos a usar a interpretação dos sonhos para alavancar os seus consultórios. Aqui, nas quartas-feiras de manhã, nós temos o podcast Símbolos Oníricos, no qual você ganha conhecimento e técnica para interpretar os símbolos dos sonhos dos seus pacientes. E você sabia que trabalhar com os símbolos oníricos provoca transformações profundas na prática clínica e impulsiona o seu paciente a evoluir mais rápido? Hã? Não sabia? Então segue os meus conteúdos, todo dia tem vídeo. Você pode seguir Consultório dos Sonhos no Instagram, fazer a sua inscrição no canal no YouTube e nos seguir também lá no Facebook. E eu faço um convite especialíssimo para ti. Quer estudar mais sobre interpretações dos sonhos? Tá precisando de um up na técnica? Inscreve lá na nossa comunidade Consultório dos Sonhos no Facebook. Ali você vai ficar por dentro de todas as lives e eu sempre estou postando um presentinho, um texto, uma ideia para ti. Então vou te aguardar lá na nossa comunidade. Bom, então, hoje é dia de falar dos símbolos dos dentes, mas para iniciar, caro colega, eu vou te lembrar o que Freud, na interpretação dos sonhos, nos diz sobre os símbolos oníricos. Se nota que os sonhadores que falam uma mesma língua servem-se dos mesmos símbolos e que, a rigor, em alguns casos, o emprego dos mesmos símbolos ultrapassa o âmbito do uso da mesma língua, uma vez que os próprios sonhadores não se dão conta do significado dos símbolos que empregam. É difícil, à primeira vista, descobrir a fonte da ligação entre os símbolos e aquilo que substitui e representa. O fato em si, porém, está fora de dúvida e é importante para a técnica da interpretação dos sonhos. E que, com a ajuda do conhecimento do simbolismo onírico, é possível compreender o sentido dos elementos singulares do conteúdo do sonho, ou de fragmentos separados do sonho, ou, em alguns casos, até mesmo de sonhos inteiros, sem que seja preciso pedir ao sonhador as suas associações. Aproxima-nos aqui do ideal popular de traduzir os sonhos e, por outro lado,
retornamos à técnica da interpretação utilizada pelos antigos, para quem a interpretação dos sonhos era idêntica à interpretação por meio dos símbolos. E ele nos alerta: se estivermos familiarizados com símbolos oníricos comuns e, ademais disso, com a personalidade do sonhador, as circunstâncias que ele vive e as impressões que procederam à ocorrência do sonho, frequentemente estaremos em situação de interpretar um sonho com segurança, de traduzi-lo à vista, por assim dizer. Um virtuosismo dessa espécie lisonjeia quem interpreta o sonho e impressiona aquele que teve o sonho. Forma um agradável contraste entre a laboriosa tarefa de interrogar o sonhador. Contudo, não se deixem perder-se com isso. Não é de nosso feitio executar atos de virtuosismo. A interpretação baseada no conhecimento dos símbolos não é uma técnica que possa substituir a técnica associativa e produz resultados que apenas possuem utilidade quando subordinado a esta. Então, são duas técnicas que, somadas, se apresentam aí como a interpretação dos sonhos para Freud. O uso dos símbolos, a decifração desses símbolos e também a associação livre do nosso sonhador. Então, respeite isso e não saia interpretando a 199, né, com as interpretações selvagens ali, que o seu paciente não precisa, não merece. Pensando nos dentes, o que podemos dizer sobre os dentes e a história da humanidade? Vamos começar por aí, que a gente tem informação bem bacana. Os dentes foram um instrumento para caça e defesa do território. Com os dentes se lutava pela sobrevivência quando era preciso se defender de possíveis presas e também se negociava o poder com os membros do grupo. Os babuínos, por exemplo, têm o costume de bocejar deixando seus dentes à mostra. Isso é uma forma de transmitir uma mensagem social, do tipo, epa, sou perigoso. Os dentes eram ferramentas para a produção de outras ferramentas. Dentistas constataram que o desgaste de dentes frontais das arcadas dentárias dos Neandertais eram bem diferente do desgaste das arcadas dos homens modernos. Com os dentes, eles faziam couro e outras ferramentas de madeira, o que justifica o desgaste. Os dentes marcam um novo início da vida. Quando caem, quando os dentes de leite caem, indicam o quê? Uma fase de juízo, uma fase mais madura estar por vir. Ou mais tardiamente, quando nasce o siso, o dente do juízo. Os dentes são indispensáveis para a nossa nutrição. Os dentes são o princípio da nossa função digestiva. Possuir dentes, então, é sinônimo de sobreviver e ter saúde. Sendo assim, o dente tem algumas significações que podem ter raízes muito remotas e inconscientes. Dentes assustam, matam, dão poder, constroem, marcam nova fase da vida e podem indicar autonomia e autoestima. Bueno, o que significa, caro colega, o símbolo dos dentes na psicanálise? Bueno, as contribuições acerca da oralidade e os simbolismos inconscientes da boca e dos dentes são comuns na psicanálise. Por exemplo, fantasias da vagina dentada, uma relação simbólica entre dente e pênis, bem como
o significado da dentição e dos dentes em diferentes obras dos psicanalistas. É desenhado que na fase oral, em torno do primeiro ano da existência, a obtenção de prazer por meio da cavidade bucal, oral e dos lábios. Conforme percebemos, a psicanálise contorna uma posição especial a boca e os dentes, entendendo sobre o crivo de noções como fase oral, inconsciente, sexualidade, nos quais se inclui as ideias de genitalidade e castração. A alimentação, por exemplo, quer seja por intermédio do seio, da mamadeira, cumpre não apenas uma função de sobrevivência, mas é provedora de aconchego, continência, carinho. Com o surgimento dos dentes, lembre-se, mamãe, quem já amamentou sabe, o momento em que o bebê começa a morder ou a puxar o bico do seio já é um indicativo de agressividade de basta aquele peito, né? Então, a alimentação pelo seio mamadeira, ela cumprindo todas essas funções, com o nascimento do dente, ela faz o quê? Ela vai habilitar esse bebê a uma nova fase, na qual ele pode usufruir do seu poder de morder e mastigar para comer novas consistências e também para liberar mais a sua agressividade, porque na fase posterior, né, ele vai, aí no primeiro ano de vida, é também o prazer muscular, é o começar a andar, e a agressividade voltada para o meio na exploração desse meio, dos objetos desse meio, não só mais tanto do corpo da mãe, né? A referência ainda no desmame como desafios, alguns de nós estamos aí com esses desafios, né, pessoal? Os desafios que são os nossos traços orais na vida do adulto, ou seja, dependência, comer excessivo e fumar, né? Esses registros orais que vão ali para a nossa via de satisfação garantida e primeva. A Berastur menciona nas suas pesquisas sobre infância sintomas comuns ao lactante no primeiro ano de vida, que recebeu o rótulo do primeiro ano de vida até metade desse, né? Que recebeu o rótulo de transtornos da dentição. Essa autora, ela refere-se a alterações no sono, de novo, quem é mamãe sabe, entre outros aspectos emocionais relacionados à dentição. Para ela, o nascimento dos dentes de um bebê associa-se ao que já falamos, ao aumento dessas tendências agressivas. E quando o sonho vai lá e busca o símbolo do dente? Os dentes são uma parte estrutural do nosso corpo. Sem eles, são eles, aliás, que aparecem quando uma pessoa fala ou sorri, também essenciais para mastigação, metabolização. Então, desde a antiguidade, o rosnar dos animais está associado à demonstração de força. Os símbolos, né, do sonhar com dente está relacionado, sim, à vitalidade e à agressividade. Os símbolos que se manifestam estão presentes nas fábulas, nos contos, nos mitos, né, nas histórias das religiões. São motivos lá que se repetem. Os dentes, então, são um símbolo da agressividade na psicologia, mas também representam a beleza do sorriso. Sonhar que perde um dente pode representar vontade de agredir, né, de morder, um arrependimento por ter sido agressivo. Mas quem tem a referência para poder entender esse sonho é o próprio sonhador.
Nós seremos ali condutores destas associações livres, mas quem sempre nos diz é o sonhador. Não vamos ali dar um sentido e fechar o sonho sem que a pessoa possa reexperimentar, né, a elaboração secundária, ok? Nesse sentido, o que significa, então, sonhar que os dentes caem? Vamos lá, Ricardo? Vou te dizer o que é. Ao falar do simbolismo onírico dos dentes, Freud nos diz que a queda do dente teria significado da castração, ou da castração como castigo pela função masturbatória. Castração. Vocês, colegas psi, lembram bem que a castração é o temor que a criança pequena, ali entre os 3 até os seus 5, 6 anos, começa a experimentar quando vivencia as intensidades do seu complexo de Édipo. Qual é o grande temor? O temor é entender que não dá para ter tudo que se quer. A castração ao desejo incestuoso do pequeno, do pequeno ou da pequena edípicos, né? Tem limites, tem regras, tem um não. Então, a castração é esse não ao nosso princípio do prazer, ao campo do inesgotável. Não podemos tudo, somos finitos e temos que aceitar esses limites da realidade. Esses limites que também são internos e que têm a ver com um sistema que está se formando ali durante o complexo de Édipo, e é um dos produtos finais, que é o superego também, a nossa instância que vai aí nos governar e ordenar o que é certo e errado, e se a gente faz algo errado, nos culpar bastante. Então, o conceito de castração, que a gente associa com perder a ideia do poder onipotente, se curvar às regras e poder ter limites no seu desejo, é o que o dente que cai representaria. Aí, voltando, teríamos que ver com esse sonhador quais são os conflitos atuais, o que acontece na sua vida, para que esse sonho tenha um significado diferente do sonho do Zé ou da Ana, que também sonharam com os dentes que caem, que também tem aí a marca da castração, mas que a gente vai entender qual é o sentido dessa castração, desse limite frente ao princípio do prazer, eu quero tudo, eu posso tudo, que o José, a Ana e o Pedro vão ter. Então, singularidade é a chave, mesmo que utilizemos os símbolos, os mesmos, e a gente vai se repetir, mas é importante que a gente reconheça a diversidade na mesma representação. E essa diversidade sempre vem a partir da história de vida do próprio sonhador. Há alguns psicanalistas que marcam que em sonhos de mulheres, além da questão da castração, a gente também pode ficar atento ao significado do nascimento. Então, a respeito da primeira dentição, essa seria associada à separação entre prazer e função alimentar da autoconservação, bem como ao surgimento de impulsos de sadismo na fase oral. Sonhar com dente caindo ou perda de dente é a maior representação da perda da vitalidade, da potência. Então, sonhar com o dente caindo tem uma estreita relação com o sentimento de fraqueza, com ansiedade, com medo, com ausência de assertividade, com sensação de desintegração da própria força e dificuldade em se defender de algo ou de alguém. Representa, portanto, momentos de fragilidade e é associada à decadência de qualquer âmbito, pode ser familiar, pessoal, profissional.
Isso é Freud. E o que Jung contribui para essa questão do simbolismo dos dentes? Será que ele fala alguma coisa? Mas claro que sim! Uhum. Primeiro, tem uma questão interessante, para a gente pensar nas histórias dos nossos antepassados e no que foi cultivado nessa transgeracionalidade. Quando você sorri, é principalmente pelos sonhos que você mostra alegria. É também com os dentes que você abocanha a vida, tendo a ver com a sua assertividade, com a sua firmeza, sua determinação e sua agressividade nas ações. Os dentes também aparecem como joias, como pérolas, sempre muito valorizadas, tendo relação com a expressão, com a forma de expressão, o falar, por exemplo. É muito importante ainda entender que os dentes, assim como os ossos, se sobrepõem à carne no corpo. Por não se decompor, representam uma espécie de força que ultrapassa a vida. Ah, isso é bonito, hein? E aí eu tenho uma história mítica para contar para você sobre os dentes que caem. Vamos lá buscar no Jung. Caçadores pegavam dentes e os colocavam em um colar para carregar com eles. Eu, inclusive, tenho brincos com dentinhos de tubarões e um colarzinho também com dentinho de tubarão, que eu vou usando o meu totem, vou carregando os meus dentinhos da força comigo. Brincadeiras à parte, vou seguindo aqui. Existia ali o significado de tomar para si a força da dentição do animal que haviam vencido. As tribos e as populações, no seu movimento antropofágico, né, impressionante, da mesma forma como decepavam e reduziam cabeças, né, para entrar em contato com a força, por venerar, admirar a força do seu adversário, aqui também eles queriam pegar, incorporar a força do animal que haviam vencido, honrando e fazendo com que essa força perdure através dos corpos, a partir do encontro entre esses corpos. Então, a descrição do ritual que Cadmo, você sabe quem é, caro colega? Ele é o bisavô do Laio, pai do Édipo, viu? Todo mundo é parente na mitologia. Então, Cadmo realizou, assim que chegou em Solo, onde o oráculo tinha lhe direcionado para fundar uma cidade. Esse ritual que ele realizou começava assim: uma novilha era sacrificada. O sacrifício de um animal, como a novilha, e do sangue que jorra, é ligado à terra, para adubar, para fazer essa terra ficar fértil. A terra, além de estar ligada à questão ritualística, também associa a Cadmo pela própria autonomia que esse representa. Continuando, né, na história, temos o passo mais acertado se a gente entende esse aspecto da força, né? Quando o herói, então, mata, né, o dragão, e aí Atena dá como sugestão a ele que após, então, ter matado o dragão com uma pedra, que ele semeasse os dentes desse dragão dentro da terra, porque daí nasceriam guerreiros que tardiamente foram chamados de espartói, de semeados. Que legal, né? Bonito ver a mitologia e como ela fornece símbolos para o nosso inconsciente sonhar. E o que podemos, né, pensar aí sobre os sonhos que os nossos pacientes nos trazem, sobre
os seus dentes e a aflição dos dentes que caem, que quebram, mostrando aí sua agressividade, o medo de perder essa agressividade, o medo de acessar a vulnerabilidade, a desvitalização e a ausência da força para lidar com alguma questão, dificuldades talvez para poder gerir, usar sem tanta culpa a sua agressividade, dificuldades em abocanhar a vida, ter fome pela vida, empreender na vida? Pois então, dificuldade em aceitar os limites que a própria vida nos dá? E eu vou trazer 2 situações que eu me vi, então, interpretando os símbolos dos dentes e dando uma devolução, para os meus pacientes, depois que eles, obviamente, associam livremente sobre a narrativa do sonho. Um caso, foi bem interessante, foi um caso de um paciente e esse sonhador, na sua vida, no momento da sua vida, em que tem esse sonho, ele vai se tornar pai. A esposa está grávida, ela já está com a gravidez, né, a termo, e ele traz esse sonho. O sonho é o dia, o momento, então, em que parece que o nenê vai nascer. É um sonho de, inicialmente, né, não nos parece, mas depois é um sonho de muita angústia. É um sonho que faz com que esse sonhador tenha que enfrentar vários desafios para levar a sua esposa parturiente até o hospital. Eles primeiro não têm acesso ao carro, porque no sonho dele as ruas, várias ruas perto da casa deles, onde ele está, né, nessa casa, estão fechadas, porque tem um réveillon, tem uma festa, as pessoas estão circulando, então eles não conseguem ir de carro, não conseguem pegar táxi, ele tenta levá-la, e pensa em levá-la a pé, e aí percebem, porque ela se nega, que é uma ideia que não vai dar certo, e depois aparece, então, eles já no hospital, e enquanto a mulher vai ser atendida, ele se vê num banheiro, e ele, ao lavar o rosto nesse banheiro, todos os seus dentes caem. Ele se olha no espelho, diz que fica desesperado, porque como é que ele vai se mostrar para a mulher sem os dentes? E aí ele fica procurando esses dentes, ele mete a mão no ralo, ele fica vendo onde está no chão e sai pelo hospital procurando os dentes. E é um sonho que a angústia, a ansiedade é tanta nesse sonho que faz com que o sonhador acorde com mal-estar e ainda com aquela impressão de que tinha perdido os dentes, tanto que a primeira coisa que ele faz ao se levantar é ir até o espelho e conferir que todos os dentes estavam na sua boca. Ele conta esse sonho rindo disso. A maneira como também se defende da situação de angústia, de ansiedade, por entrar numa nova fase da sua vida, por se tornar pai, por ter que também lidar com as perdas, os ganhos e as perdas, porque ao se tornar pai, ele não vai ser só filho, é uma outra função psíquica, é um outro lugar social. Então, esse homem enfrentando esse momento de mudança, de crise pessoal, porque também ele vai ter que gerir dentro dele um novo personagem que é um pai. Não é só a mãe que pare, o pai também, né? Quando a gente vai, né, associar, quer dizer, quando o paciente associa, ele fala, e brinca com isso, por isso riso, de que assim como a mulher tinha dor e sofria para ter o filho no hospital, ele estava muito ao lado dela,
tipo, empático, comovido, porque ele também tinha ido no banheiro e tinha dado à luz ali aos seus filhos dentes. Sim, a associação do paciente pode ser, mas está muito branda, né? E aí a gente tem que ver, porque um sonho de angústia, ele tem muito material sexual recalcado que não conseguiu ter passagem, né? E por isso a gente acordou. Então, além disso que ele fala, o que está mais lá nas profundezas, né? Vamos adentrar aí nas profundezas do inconsciente. Se estamos falando que esse momento no qual ele tem que se colocar, né, socialmente como um homem mais maduro, pai de família, que atributos socialmente para esse paciente tem esse lugar? E nesse momento em que os dentes caem, ele se coloca em vulnerabilidade, ele perdeu essa agressividade, talvez essa força, esse ímpeto masculino, e está se sentindo incapaz de abraçar esse novo momento, sem os seus dentes para cuidar da sua fêmea que recém deu à luz, para protegê-la, sem os dentes para ir buscar a caça, para alimentar a fêmea e o filhote. Então, o macho é impotente, castrado, que fica sem se sentir à altura daquele acontecimento na sua vida. E isso é importante de ser revelado para que justamente se dê espaço para que aquele homem possa falar dos seus medos, dos seus anseios, das suas ansiedades em se tornar pai. Porque no círculo dos amigos, não é muito permitido que se fale sobre inseguranças e medos. Então, o sonho traz esse elemento aí para ser olhado e para ser conversado. Um outro sonho que foi trazido por uma sonhadora, por uma paciente, que era uma paciente jovem, que vivia também um período sabático um tanto quanto exigente. Ela passou mais ou menos 1 ano e meio estudando para um concurso da Polícia Federal, um concurso muito disputado, e um concurso que o estudo fazia com que ela ficasse horas, 20 horas às vezes, insanamente estudando. No caso, o sonho em questão é o seguinte: ela está chegando numa sala, que é uma sala que relembra um pouco as salas dos vestibulares, das provas escolares e também dos concursos públicos. Ela chega nessa sala, essa sala já está lotada, tem algumas mesas ainda livres, ela se senta no fundo. Quando a pessoa começa a entregar a prova e tem todas as regras para a prova e a prova vai funcionar, ela percebe que caiu um dente, fica apavorada, não sabe o que faz, porque se ela sai, ela não pode ir ao banheiro para ver, se ela sai, ela vai não vai poder continuar a prova, né? Então, o que acontece? Ela fica aflita e vai percebendo que um dente cai, o outro dente cai, até que ela sai correndo, vai para o banheiro e percebe que a sensação era verídica, que os dentes, ela tinha perdido ali uns 4 dentes, né, que cuspiu na pia e que se impressiona muito porque sai muito sangue, muito sangue, muito sangue. Sai tanto sangue que ela tem que chamar a mãe dela para ir buscá-la, porque ela não consegue nem caminhar. Ela diz que ficou muito impressionada com esse sonho e ficou pensando se o sonho não era um aviso que ela não iria passar na prova. Ela estava muito preocupada com isso. Então, aí, colega, eu acho que vale um lembrete de como os pacientes, nas conversas em família, com os amigos, nas redes, na internet, vão buscar significado para os sonhos e pegam esses significados mais populares, né? No significado popular, a perda de um dente é um sinal de morte iminente, que um parente vai morrer, né?
Nada disso. E também a ideia de que se eu sonhei que não pude fazer a prova, é um aviso, não vai dar certo, vai dar tudo errado, minha vida está em xeque, não sei se quero mais estudar, se esse investimento vale a pena. Porque esse sonho foi oportuno, porque pelas associações da paciente, nós podemos chegar, né, nesse X da questão. Queres fazer a prova? É isto mesmo que tu queres para tua vida? Queres continuar? Depois dessa prova tem um trabalho. E esse trabalho vai ser o trabalho que tu vais fazer para o resto da vida, enquanto tu quiseres ser funcionária pública. Então, esse trabalho te realiza, ou tu estás mais inclinada à remuneração? Mas o que tem aí enquanto castração, enquanto perda da sua agressividade para lutar, porque ao perder ali, sentir um dente caindo durante a prova, ela tem que se levantar e abrir mão da prova. Assim como ela chega no banheiro e quando percebe que os dentes caem, ela se esvai, ela perde a vitalidade, o sangue, né? A força. Então, duplamente ela fica vulnerável, tanto que não tem mais autonomia, não consegue andar mais com as próprias pernas. Precisa, tal qual um bebê, né, da ajuda da mãe, do colo da mãe para se erguer. Então, a perda da agressividade, que resulta na perda dos seus sonhos, é fazê-la de novo criança, dependente da mãe. E aí surgiram mil coisas para a gente conversar sobre essa escolha, sobre a autonomia, dependência dos pais, etc. Viram só o quanto saber dos símbolos oníricos refaz e contribui para que a gente possa orientar o nosso paciente e orientar o trabalho que a gente vai fazer com ele, trazendo ali para o cerne, né, do nosso consultório o conflito que muitas vezes o paciente, a paciente ainda não tem palavras para nos narrar o que lhes acontece. E aí os sonhos nos trazem de bandeja, né, via inconsciente, tudo aquilo que a gente sabia, mas não lembrava, é mesmo? Então, foi um prazer ter estado com vocês. Nós voltamos na segunda-feira, lembrando que nós temos lives segundas, terças e quartas, sempre às 8 horas da manhã. E refaço o meu convite, vai lá, te inscreve nos nossos canais e te inscreve na nossa comunidade do Facebook. Eu vou estar te esperando e vai ter muito material legal para que tu possas aprender a interpretar os sonhos e alavancar o teu consultório, certo? Por hoje ficamos por aqui, um abraço e até mais. Tchau, tchau.